Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Na verdade, disso depende a nossa salvação, a nossa morada no reino dos céus. O batismo. O batismo, eu posso viver seguindo os mandamentos de Deus, ter a minha fé firmada em Jesus Cristo, me entregar totalmente a Ele. Mas eu preciso de uma coisa, tomar uma decisão muito importante, que é pelo batismo. Eu preciso me batizar. O batismo é necessário. Dele depende a nossa salvação. Não quer dizer que eu vou apenas me batizar e vou continuar fazendo todas as coisas erradas, que minha salvação já está segura. Não. Mas é o passo mais importante, é a decisão mais importante que nós devemos tomar na nossa vida. Eu vou ler aqui para vocês um texto, no livro de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5. E nós vamos já começar a entender um pouco mais sobre esse assunto. No versículo 1 diz: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, meus queridos, aqui nós já podemos ver um pouco de como é importante o batismo para a nossa vida. Jesus claramente deixou muito claro a Nicodemos e deixa muito claro para todos nós que se nós não nos batizarmos, apesar de nós estar sempre tentando fazer as coisas certas, tudo conforme o que Deus manda, fazendo a vontade do Senhor, mas é muito importante nós tomarmos essa decisão pelo batismo, porque disso depende a nossa salvação. Foi Jesus quem disse: se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, ou seja, se não for batizado, não herdará o reino dos céus. Então nós podemos ver que isso é uma decisão muito importante, é crucial para a nossa salvação, é uma decisão definitiva. Tem um texto aqui também, que ele está lá em Romanos. Aqui nós podemos entender mais um pouco também que se eu aceitei a Jesus, se eu me batizei, se eu passei realmente a conhecer Jesus, não tem condições de eu seguir levando a mesma vida de antes, porque eu nasci de novo, eu sou nova criatura, entende? Então a minha vida é totalmente diferente do que era anteriormente de eu tomar essa decisão. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 6, versículo 1, que diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como deveríamos andar ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Aqui nós já podemos entender um pouco mais do que significa o batismo. Querido, quando nós
tomamos a decisão pelo batismo, o batismo por imersão, quando nós mergulhamos nosso corpo totalmente na água. Quando o pastor faz a oração e ali ele mergulha a gente na água. Quando eu mergulho, significa que eu morri. Tudo aquilo que eu pratico até naquele momento que eu já pratiquei, tudo aquilo fica para trás. Eu devo deixar isso para trás. E quando ele me levanta, quer dizer que eu ressuscitei. Eu nasci de novo. Entende? Então eu devo levar uma vida diferente da que eu levava até esse momento do batismo. Então, aqui diz, né? Que diremos? Permaneceremos no pecado? Claro que não. Que diz? De modo nenhum. De modo nenhum. Né? Aí segue dizendo: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Entende? Quando eu me batizo, eu morri para o pecado. Aquela pessoa morreu. Quando eu levanto da água, eu sou nova criatura. Dali eu passo a reescrever a minha vida. Da mesma forma, ele é escrito no livro da vida, meu nome. E ali a minha história vai começar tudo de novo. Eu nasci de novo, eu vou aprender novamente a sentar, eu vou aprender a engatinhar, eu vou aprender a falar, eu vou aprender a me expressar. Mas dessa vez, andando com Jesus do meu lado e fazendo as coisas segundo aquilo que o Senhor Deus merece que façamos por Ele. Aí o texto continua aqui. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Sabemos que Jesus ele morreu, né? Ressuscitou e foi para a glória. Foi morar, voltou para o céu. E isso que devemos fazer. Nós nos batizamos, aí nós vamos começar uma vida de santificação. Nós iremos começar uma vida de santificação, uma vida totalmente diferente. Não cometendo mais os erros do passado. Porque se eu continuo cometendo os erros do passado, para que eu me batizei? Se eu quero viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida com Jesus Cristo, não tem sentido eu me batizar se eu vou continuar fazendo as mesmas coisas erradas. Eu preciso viver num período, num momento de santificação dali por diante. Andar sempre do lado de Jesus, deixar que Ele guie meus passos, dar espaço para Jesus entrar na minha vida. Então isso é muito importante também nós entendermos isso. Não é porque, eu me batizei, eu já tomei decisão, eu já me batizei, agora pronto, tá tudo certo. Eu vou continuar seguindo do jeito que eu estou seguindo. Não é isso. Nós devemos nos batizar, mas nós devemos levar uma vida de santificação, dia após dia. Isso é feito, meu querido, a cada dia. Todos os dias eu tenho que estar do lado de Jesus, deixar que Ele participe da minha vida, deixar que Deus tome a decisão por mim. Não mais querer que a minha vontade seja feita, que seja tudo do jeito que eu quero, mas permitir que Deus se faça presente na minha vida. Permitir que a vontade dEle seja feita na minha vida. Porque é isso que importa. Nós não sabemos o que nós queremos, não, amados. Nós não sabemos. Às vezes a gente acha que, isso aqui é bom para mim. Nós não sabemos porque nós não sabemos de nada. Deus sim, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Aí nós seguimos aqui, ó. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai.
Assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Assim como Cristo morreu e ressuscitou. A Bíblia está dizendo isso. Não é eu que estou falando. Eu estou apenas transmitindo a palavra do Senhor. Que quando nós morremos, quando nós nos batizamos, mergulhamos na água, depois levantamos, o que significa? Eu mergulhei, eu morri. Eu morri para o pecado. Todo o meu passado acabou ali. Quando eu levanto da água, do mergulho, quer dizer que eu nasci de novo. Então vou começar uma vida nova a partir desde então. A minha vida não será mais a mesma. É assim que deve ser. É assim que devemos fazer. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, se eu estou falando com alguém que ainda não tomou essa decisão pelo batismo, não espere mais, meu querido, porque a volta de Jesus está muito próximo. Muito mesmo. Nós já estamos nos últimos dias da profecia. Nos últimos, está a contagem regressiva já. Já está a contagem regressiva. É só olhar para a Bíblia. É só ver as profecias. É só ver o que Jesus falou para os discípulos quando eles perguntaram que sinais nós teríamos da volta de Cristo. O que ele falou? Quando se aproximar essas coisas, quando houver guerra e rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, terremotos, fomes. Agora eu pergunto, o que é que está acontecendo? O que a gente mais vê nesses noticiários? O que é que quando a gente vai assistir um jornal, o que mais passa lá? É só maravilha, é só notícia boa, é isso. Não, meus amados, a gente só vê corrupção, guerra, países em circunstâncias precárias, pessoas passando fome, terremotos em vários lugares já. O que nós estamos esperando para nós tomar a nossa decisão? O que você está esperando, meu querido? Está esperando o quê? Jesus voltar? Por favor, não faça isso. Não espere primeiro você ver ele apontando no céu. Não. Porque a porta da graça vai se fechar. E tá, olha, faltando isso assim para ela se fechar. Depois que ela se fechar, não terá mais volta. Depois que a porta da graça se fechar, quem está em pecado vai continuar em pecado. Quem se santificou vai continuar santificado. Entende, meus queridos? Então nós não podemos ficar adiando o inadiável. Devemos tomar uma decisão muito importante hoje. Agora, esse é o momento da oportunidade é essa. Não devemos esperar mais, porque nós não temos tempo. Não temos. Então, que nós possamos tomar essa decisão pelo batismo, que nós possamos segurar na mão de Jesus, seguir uma vida ao lado de Jesus. Esqueçamos os prazeres desse mundo, porque é sem importância. É sem importância. Por favor, feche seus olhos, olhe, veja bem, ouça o que é que você está ouvindo por esse mundo, o que está acontecendo, quais as promessas para aqueles que não se arrependem, daqueles que não têm uma vida ao lado de Cristo. Não siga por esse caminho, não siga, por amor de nosso Senhor Jesus, aquele que deu a vida por nós. Tome uma decisão hoje. Não espere mais. Por favor, não espere mais. Porque não temos tempo. Não temos tempo, meus amados. Possamos guardar isso no nosso coração. Viver cada dia segurando na mão de Jesus. E pedir o auxílio do nosso Senhor. Para que não nos percamos. Para que no dia que Ele vir, nós possamos estar prontos. Amém, queridos? Que Deus te abençoe.